Lindo, Claudinha, lindo. O encontro com Deus está aqui é para isso. Não com qualquer Deus. Há deuses e deuses. A gente está aqui para celebrar, primeiro, o Deus que promove a paz. É a passagem do Evangelho de hoje. A paz esteja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. A paz que nos envia ao mundo, a vida, que não é um ponto final de uma caminhada, mas é um modo de caminhar. É aquela paz sobre a qual falou Mahatma Gandhi. Não há caminho para a paz, porque a paz é o caminho. Mas esse mesmo Deus da paz, ele se fez libertação no Egito. É o Deus que abomina escravidões. É o Deus da Páscoa, da passagem, que caminha com o povo no deserto, porque abomina a escravidão. A paz de um Deus que nos liberta das teias, dos emaranhados, das opressões, da naturalização de dores que nos desumanizam, que nos retiram de cativeiros, de violências estruturais, violências ligadas ao racismo, ao rebaixamento da mulher, ao empobrecimento, à miséria, são tantos cativeiros, mas a gente está aqui para celebrar o Deus da paz e da liberdade. Por isso eu chamei o meu amigo Rabino Dario Biller, que agora está na sinagoga da Barra da Tijuca, um grande amigo, para celebrar com a gente a Páscoa judaica, que foi um pouquinho anterior à nossa, e como nós estamos no período pascal, nós vamos ouvir a Páscoa da libertação e da liberdade dos nossos irmãos e irmãs de tradição judaica. Que Deus nos abençoe nesse domingo e que a paz do Deus que abomina cativeiros caminhe conosco para que a gente vá em direção ao mundo, vá contaminar o mundo da grandeza da paz. Vamos ouvir o coro Mirza Vanderlei, A Minha Paz Vos Dou. Que coral lindo, hein? A minha paz vos dou. Lindo, lindo, lindo. Passo para a leitura de um texto do nosso grande mestre Rubem Alves, que diz assim: mais fundamental que o amor é a liberdade. A liberdade é o alimento do amor. O amor é pássaro que não vive em gaiola. Basta engaiolá-lo para que morra. Ter ciúme é reconhecer a liberdade do amor. O desejo de liberdade é mais forte que a paixão. Pássaro, eu não amaria quem me cortasse as asas.
Barco, eu não amaria quem me amarrasse no cais. Mais fundamental do que o amor é a liberdade. Essa liberdade que Deus exigiu que fosse vivida pelo povo de Israel, protagonizada pelo comando de Moisés. Nós vamos ouvir, então, Go Down Moses, uma tradicional música afro-americana que fala exatamente do Moisés, esse Moisés que é a voz da libertação de Israel. Go down, Moses, we drown in Egypt's land. Pharaoh, let my people go. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Let my people go. So Moses went to Egypt's land. Let my people go. Hey, make all Pharaoh and understand. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Let my people go. Let my people go. Isso aí, deixa meu povo ir embora para a liberdade. Deixa o povo caminhar para a liberdade. Nós vamos ficar rapidamente em silêncio. Vamos pedir o Deus da libertação, o Deus que abomina escravidões. Pedir para Ele nos libertar, nos tirar dos faraós do nosso tempo, dos descasos e desmandos políticos, da miserabilidade, da injustiça, das relações de classe, de gênero, relações étnicas, da chacina dos índios no Brasil. Com Covid ou sem Covid, é sempre chacina. A pobreza que se alastra na rua, os nossos presídios afetivos que não são pequenos, as nossas culpas. Que Deus, que não abaixa a cabeça para faraós, nos arrebente desses faraós. Vamos ficar em silêncio. Odília, minha amiga, que aniversariou essa semana, você pode pedir ao Deus da libertação liberdade? Pai amado, obrigada. Obrigada pela vida, pela saúde. Obrigada porque você está sempre conosco. Estaremos sempre ligados a Ti, porque você é a fortaleza. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Odília, amém. Nós vamos agora ter o privilégio de ouvir meu grande amigo, companheiro de muitos encontros, com quem eu já estive presente na sinagoga, na igreja, em eventos públicos, que é o Rabino Dario Biller. E quando eu soube agora que ele saiu da ARI, aqui em Botafogo,
e foi para a Barra da Tijuca, do grande mestre Newton Bonder, eu fiquei numa felicidade tremenda. Eu vi que esse homem vai cada vez voar mais, porque lá é um lugar de um judaísmo bonito, progressista, assim como ele já vinha fazendo aqui em Botafogo. Ele vai continuar e vai crescer, 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 e já estou cheio de fome para ir lá conhecer a nova casa do meu amigo. Hoje ele veio aqui para nos ensinar o judaísmo mais bonito, ensinar o judaísmo pascal. A gente fala de Jesus de Nazaré e acha que ele é cristão. Isso é uma perda inestimável. A gente segue um judeu, e a gente desconsidera as matrizes dessa cultura. E mais ainda, nossas tradições cristãs foram antissemitas a maior parte da história. Então, a gente não só perdeu, como a gente se voltou contra as matrizes das falas da vida de Jesus de Nazaré. Graças a que as experiências ecumênicas explodiram esses preconceitos, e a gente está numa comunidade que ama a tradição de Jesus de Nazaré. Portanto, meu rabino, obrigado, irmão. Eu quero te ouvir e quero que você dê aquela aula de sempre para a gente se ajoelhar repleto de gratidão. Muito obrigado, amigo. Alexandre, uma alegria estar sempre com você. Alguém com quem aprendo, com quem me conecto com a espiritualidade, vivenciar religiões diferentes nos permite nos enriquecer nas diferenças que sempre devem ser celebradas e não apenas toleradas, e aprender caminhos que possam nos levar a um lugar de verdade, um lugar, como estamos falando nesses dias, de liberdade. E a liberdade, mais do que pedida a um outro, seja Deus, seja o faraó, tem que ser uma construção e uma conquista de cada um, porque senão não é liberdade. Quando ouvíamos esta música belíssima de Let My People Go, em hebraico Shlach na et Ami, o pedido de Moisés ao faraó, deixa sair a meu povo, na verdade o próprio pedido já indica que muita liberdade não tinham, porque se precisavam da autorização do faraó para poder sair, significa que isso não é liberdade, quando você precisa da permissão do outro para dar um passo. Se fossem livres, se já a liberdade estivesse dentro deles, teriam saído desse lugar de opressão. Egito, em hebraico, Mitzrayim, vem da palavra Metzar, que significa angústia e que significa nos lugares estreitos. Tem um dos salmos, diz em hebraico, Mina Metzar karatiya va'aneni va'marhavia. Significa, desde esse lugar Metzar, desde esse lugar Mitzrayim, desde esse lugar Egito, estreito de angústia, invoquei a Deus e Deus me respondeu va'marhavia, na amplitude. E o que simboliza o deserto ao qual saíram foi essa amplitude que Deus nos oferece como caminho. E esse deserto, além de amplo, também é assustador, porque não tem caminhos marcados, porque você perde as referências, porque você não sabe exatamente onde está indo. E às vezes a tentação de ficar nos lugares conhecidos, embora ruins, é maior do que aceitar o desafio de sair ao deserto. O que eu estou tentando trazer com isso é que às vezes acabamos ficando no Egito porque nos dá medo a liberdade. Liberdade não é apenas dar um golpe na mesa e dizer agora quero me libertar. Não é bater a porta e ir embora. A liberdade é um projeto, e é uma busca, e uma conquista que se dá a cada passo. E não é tarefa fácil. Que se celebra a Páscoa, na tradição judaica chamado de Pesach, todo ano significa que temos essa luta ou essa conquista da liberdade permanentemente. E nem sempre os processos de nos libertar e de sermos livres
se resolvem em um ano calendário. A gente gostaria que funcionasse dessa forma, tipo com o Covid, né? Primeiro pensamos, quando começou, que num mês acabava, e depois fomos ampliando o tempo, e ninguém imaginava que, atravessando a fronteira de 2020, iria continuar, porque costumamos pensar nesses formatos. E tem ciclos que demandam mais tempo, e tem ciclos individuais de libertação que demandam mais tempo. Então, o convite é a pensar essa liberdade não como um pedido a Deus, sino como uma busca que ninguém pode fazer no nosso lugar. E que cada um vai levar o caminho que precise, que possa. Mas caminhar esse caminho à liberdade é maravilhoso. É tão maravilhoso quanto chegar a destino. E às vezes a gente vive a vida pensando que só alcançaremos a plenitude quando conquistemos isso que almejamos. E a vida se trata mais da caminhada do que chegar a destino. Eu gostaria de trazer algumas referências desse Pesach para nos pensar. O primeiro era isso de que a liberdade em si mesma não significa nada. Significa quando existe um projeto. E quando a gente abre a Bíblia, no livro do Êxodo, a gente se encontra com que a saída do Egito tinha duas buscas. Uma, a chegada à Terra Prometida, a essa terra das promessas que cada um consegue não alcançar. E a segunda foi a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai, com a entrega das tábuas da lei. Quer dizer, o trânsito da liberdade tem como objetivo receber uma Torá e alcançar uma terra prometida. Isso significa que não existe liberdade sem lei, não existe liberdade sem valores e que não existe liberdade sem projeto. Quando os judeus celebramos Pesach, a noite em que nos reunimos com as famílias se chama de Seder, que significa ordem. E de alguma forma, que às vezes se escuta contraditório, celebrar a liberdade também nos impor uma ordem. E às vezes a gente pensa que esses hábitos nos aprisionam, mas muitas vezes nos dão uma estrutura para a gente poder vivenciar essa liberdade, porque não se trata apenas de uma emoção ou de um sentimento, sino de uma prática que se conquista com o nosso fazer cotidiano. E nesse ceder, nessa ordem da noite de Pesach, da Páscoa, se recitam uma série de rezas. Uma diz que a cada geração, cada ser humano precisa se enxergar a si mesmo como se nós também aqui e agora estivéssemos saindo do Egito. Como que aquele episódio não foi apenas um evento histórico que aconteceu lá atrás no tempo, sino que se repete a cada geração. E isso, por um lado, nos conecta com a dimensão de que talvez ontem fomos nós os escravos e hoje são outros os que estão lutando para se libertar e que a gente não pode ser alheio, indiferente a essa narrativa, que talvez hoje é do outro, mas que também me interpela, também me convoca. Mas além disso, eu diria que esse conceito de nos sentirmos como se nós mesmos estivéssemos saindo do Egito, parece que é um texto que está falando da gente também hoje se libertar. Mas às vezes isso não é possível. Essa Páscoa não nos encontra o livres que gostaríamos. Tem acontecimentos e tem eventos que fogem da nossa capacidade de controlar. A gente muitas vezes vai pela vida tentando controlar tudo o que nos acontece. E então a vida nos surpreende,
com contundência e nos mostra que nem todo está no poder de nossas mãos poder controlar. Então, eu gostaria de lhes propor uma outra leitura dessa oração de nos sentirmos como se nós estivéssemos saindo aqui agora do Egito e entender que talvez essa passagem não se trata apenas da liberdade, mas fundamentalmente da empatia. Que poder nos sentir como se nós estivéssemos saindo do Egito significa viver a vida com empatia e tentar que o que acontece com o outro também nos convoque a ser uma resposta concreta com a obra de nossas mãos. E, em definitiva, viver a vida com empatia nos permite olhar para além de nós mesmos, de nosso umbigo, do umbral da porta de nossa casa, dos refúgios que construímos, para que as pragas não nos atinjam. E quando a gente vive a vida dessa forma, a gente vai se isolando, vai se afastando, vai ficando sozinho. E se a gente aprende a viver a vida olhando mais para fora, olhando para além das minhas necessidades, que muitas vezes são legítimas e muitas vezes são nobres, mas quando minha vida apenas se trata de eu, está perdendo um potencial divino e sagrado, que é viver a vida no encontro com o outro. E a empatia nos convoca a isso. Eu acho que esse ano, mais do que nunca, eu compreendi que, embora a liberdade seja uma aspiração elevada e maravilhosa, que a empatia é o que vai nos permitir sermos de verdade livres e alcançar essa redenção que na Páscoa cristã e no Pesach judaico tem como comum denominador. A redenção é uma palavra tão grande e, ao mesmo tempo, é uma busca tão íntima. Redimir o mundo, redimir o planeta, redimir a humanidade, redimir as sociedades, redimir os oprimidos, mas também nos redimir do que nos faz mal, do que nos mantém oprimidos, do que nos tem com um sentimento de angústia, de desolação, às vezes de depressão. Tudo isso faz parte do humano. Redimir significa abraçar nossas vulnerabilidades e aprender a nos julgar com mais misericórdia, de não ser tão severos conosco, de nos permitir nos sentir como estamos nos sentindo agora, nos olhar com carinho e poder me perguntar não todos os passos que me esperam pela frente para alcançar a redenção com maiúscula, mas qual deve ser meu próximo passo. Um passo. E isso me lembra a um episódio emblemático dessa narrativa do Êxodo, que foi quando, entre tantas idas e voltas de solicitar ao faraó essa permissão para sair, lembra na história que o faraó em determinado momento autoriza, o povo de Israel sai, e depois o faraó se arrepende e manda o seu exército a pegar de volta aqueles escravos. E então, nesse momento emblemático, o povo de Israel, os filhos de Israel, ainda não eram um povo, se constituem em povo quando recebem a Torá. Os filhos de Israel se encontram na sua frente com um mar impenetrável e atrás com o exército do faraó. E esse momento existencial, essa encruzilhada, esse lugar em que sentimos, sabem, quando a gente sente que não temos saída, que não temos para onde ir, que não tem caminho. Então, nesse momento, os filhos de Israel começam a se lamentar. Eles pensam que vão morrer.
Alguns reclamam a Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Literalmente dizem, não existiam túmulos suficientes no Egito para você nos tirar para morrer aqui? Outros começaram a suplicar a Moisés, e Moisés não entende. E lhes diz, não estou entendendo. Se vocês já viram como Deus fez tantos milagres, fiquem tranquilos que Deus vai trazer mais um milagre nesse momento e vai nos salvar. E nesse momento Deus que está escutando esse relato, eso si quieren procurar está el capítulo 14 do Éxodo, entre os versículos 13 e 15. En ese momento Deus está escutando ese diálogo e Deus interpela a Moisés e le pergunta, por que você está dizendo isso? Fala para os filhos de Israel que marchen. Y en ese momento se levantan y dan un primer paso en las aguas y otro. Y ahí sí llega aquel milagre de que as aguas se abren y ellos consiguen pasar. Mas, evidentemente, ese relato, como tantos otros, tem múltiples leituras. Se trata da interpretação que cada um quer lhe dar. Eu quero lhes oferecer minha interpretação. A resposta de Moisés ao povo era uma resposta legítima. Tenham fé. Vocês não viram quantos milagres fez Deus? Ele vai fazer de novo. Fiquem calmos. Mas a resposta de Deus é que o caminho não vai ser sempre esse. Que o caminho da vida não pode ser apenas ficar sentados esperando que Deus resolva nossa bagunça, nossos problemas, nossas angústias, nossos temores, nossos caminhos sem saída. Deus diz, nesses momentos, vocês têm que se levantar e dar o primeiro passo. E se fazemos isso, a chance depois de acontecer um milagre, pelo menos vai estar mais próxima. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. E a mim me parece uma lição de vida fundamental. Porque ficar sentados esperando que Deus resolva o que eu não estou sendo capaz de resolver por conta própria, nunca vai ser verdade. Esse modelo de vida seria Deus fazendo e desfazendo e a gente tipo marionetes. Nos apropriar da nossa vida e a liberdade. E isso exige maturidade para fazer escolhas. Exige nos levantar quando não temos forças e darmos o primeiro passo, mesmo se não fazemos a mínima ideia para onde devemos ir. Direita, esquerda, para frente e para trás, não sabemos. Dar o primeiro passo nos coloca no movimento. Ontem, na minha sinagoga, alguém me perguntava, e como sei em que direção tem que ser esse passo? E a verdade é que não sabemos. É como se diz comumente, temos que pagar para ver, não sabemos. E também não se trata de que na vida apenas existe um único caminho possível e os outros ruins, ou que existem apenas dois caminhos, como às vezes a Torá, o Pentateuco traz, sabem, como que existe o caminho do bem e o caminho do mal. E eu não sei, muitas vezes estão misturados. Muitas vezes a vida nos oferece mais do que um caminho. Pensar a vida em bem ou mal, pode e não pode, é muito relativo. Os caminhos normalmente são mais do que dois. Os caminhos muitas vezes são complexos e por isso maravilhosos. E nos traz coisas boas e ruins em um caminho e também em outro e também em outro. Então, eu diria que o caminho correto é o caminho que sentimos desde dentro. Confiar na nossa intuição, ter fé em Deus e também na nossa capacidade de ser e fazer, de nos levantar, de caminhar, de transformar. E
a vida não se trata de alcançar a perfeição. Se trata sim de tentar alcançar a melhor versão de nós. A melhor versão que podemos chegar a ser e que ainda não somos. E a distância entre aquele que eu sou hoje e aquele que eu posso chegar a ser, esse é o caminho que ainda nos falta ser preenchido. E se encontramos essa direção, seguramente estaremos nos conduzindo à nossa própria terra prometida, que é muito subjetiva e que não necessariamente é a minha, tem que ser a mesma que a sua. Que cada um possa encontrar sua terra prometida e fazer o possível para que essa promessa no potencial se transforme numa realidade abençoada, que não é mágica, que não é eterna, mas que demanda um esforço e um trabalho cotidiano, e isso lhe faz dar muito mais sentido a essa conquista de todos os dias. Essas são as palavras que me parecem que nos ajudam a trazer o divino ao humano e o sagrado à caminhada do tempo rotineiro e cotidiano, que são a que ilumina a vida de todos os dias. E disso se trata, sermos capazes de que a espiritualidade e a fé transcendam os muros de nossas igrejas e templos sagrados e possam iluminar esses pequenos santuários que são nossos lares, esses aonde no último ano, mais do que nunca, tentamos elevar ao plano do sagrado para desde esse lugar encontrar a santidade da vida. Muito obrigado pelo convite. Se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta, estou aqui para poder tentar em alguns minutos oferecer alguma possível resposta. Rabi, meu Rabino, coisa linda, hein? Que manhã bonita, sabedoria de mestre mesmo. Me lembrei dos nossos encontros lá na área e te ouvir, é muito bom, muito bom. Você se lembrou porque eu sempre falo a mesma coisa, por isso você se lembrou? Não, é que a sua maneira de ler os textos bíblicos é muito interessante. A pluralidade de coisas que você vai vendo, né? Uma riqueza assim, interpretativa. Sempre que eu ouço você, me lembro até hoje, a primeira vez que eu te ouvi foi falando sobre o conceito de paz do judaísmo. Ele falava shalom, shalem, ele falava de integralidade, integração, né? E aí falou dos muros em Israel. Eu achei aquilo tão revolucionário, assim, e a pluralidade de formas que você tem de pegar o hebraico, de tirar, de atualizar as nossas vidas, é muito rico. São os mestres que fazem isso, né? Não é qualquer um. Eu aprendo Obrigado, muito. tá? Eu aprendo muito de você. Ontem citei você em uma aula que eu estava dando. Eu falei que queria te convidar na sinagoga para você falar sobre isso, porque estávamos conversando um pouco da liberdade e de Deus, e me perguntaram por que Deus faz tantos milagres nesse contexto e por que não hoje em dia. Aí eu citei a Hans Jonas. Se eu não expliquei, eu falei que para isso que eu aprendi isso de você e que para isso eu te convidaria para você dar essa aula. A gente já fez isso aqui na área. Pode terminando ou não, ou online, eu tô lá. E quando acabar essa pandemia, eu quero levar a comunidade toda para a sinagoga, para a gente estar junto. E vocês todos estarem com a gente, né? Fazer muita festa, vamos fazer muita festa, muito Yom Kippur, vamos fazer Yom Kippur na igreja também, vamos fazer o dia do perdão, vamos fazer sim. Obrigado, tá, meu Rabino? Muito obrigado. Obrigado a vocês. E Deus te abençoe muito, 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 Amém. muito. Amém. A gente vai celebrar a Eucaristia, já estamos terminando, tá, Rabino? Se você quiser ficar, quando eu terminar, as pessoas podem perguntar para você, conversar. Acho que tem muita gente que tem dúvidas e gostaria de... É o seguinte, eu soube hoje de manhã, isso é uma das poucas coisas boas que esse tempo nos permite.
nasceu o filho de meu primo nos Estados Unidos e estão tendo agora a cerimônia religiosa da circuncisão dele e começou há 15 minutos. Eu falei que eu estava comprometido num encontro, mas assim que eu me liberava, por isso eu dizia, essa é a parte boa dessa tecnologia, que eu saio de um Zoom e entro em outro Zoom, e de Ipanema já estou em Miami. Essa é a parte boa, mas eu precisaria sair em alguns minutos. Então, se você não se incomoda e quiser, se alguém tem algum comentário ou pergunta que eu possa responder agora, depois vou precisar sair, se você não se importar. Claro, claro, claro. Alguém gostaria de perguntar ao nosso mestre? Acho que o pessoal deve estar abalado até agora, ó, já comentaram aqui que a mensagem foi muito rica. Bom, que tenhamos, como você falou, muitas outras oportunidades para estarmos juntos e dessa forma as palavras, os diálogos de ida e volta vão fluir e vai nos permitir continuarmos nos enriquecendo mutuamente. Eu de verdade agradeço sempre as oportunidades, Alexandre, de te encontrar e sei que o carinho, a admiração é mútua e é muito verdadeira, muito genuína e isso acontece quando nos encontramos com o outro com a verdade e a intensidade que no encontro com esse outro ser humano significa. E aí compreendemos que entender o outro como um irmão significa olhar a vida com os olhos do amor e desde esse lugar nos encontramos e eu celebro esse encontro. Então, Amém. te agradeço, de verdade, te agradeço muito. Amém. Olha, boa circuncisão. Depois a gente vai conversar. E que privilégio ter você hoje nessa manhã. Obrigado. Muito obrigado, tá? Obrigado. Um bom dia para todos e uma boa semana. Você também, meu Rabino. Beijo grande para você e para a esposa. Um beijo para todos. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Poxa. Ah, que lindo, hein? Vamos celebrar a Eucaristia. E hoje com a passagem do livro de Êxodo que o nosso Rabino tratou. A passagem diz assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que você está me clamando? Dize aos filhos de Israel que marchem. Manda todo mundo caminhar. E tu, levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Foi essa cena que Jesus comemorou na sua Eucaristia. Essa cena. Um Deus que fala para Moisés, por que você está me chamando de novo? O que você quer? Peça para todo mundo levantar e caminhar. E você levanta essa vara da sua mão e deixa o povo caminhar no meio do mar que estará seco. Vai lá, faça a sua parte, o milagre acontece. Né? Por causa dessa cena, Jesus pegou um pedaço de pão, o elevou e deu graças, e partiu, e disse aos discípulos e discípulas, tomai e comei, isso aqui é o meu corpo. Esse aqui é o meu corpo, que é entregue por cada um e cada uma de vocês. E de modo semelhante, eleva um cálice com vinho, o vinho da ceia judaica, que celebrava a alegria. E diz, tomai e bebei, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o eterno casamento. Esse sangue será entregue por vós, por todos e todas, para destruir pecados, abismos, faltas, acusações. Fazer isto em memória de mim. Eles comeram, beberam, diz o Evangelho, cantaram. E Jesus foi para o último capítulo do seu caminho para conhecer a morte de cruz. Tudo isso numa mesa que celebrava a liberdade. Tudo isso para transformar a vida de Jesus em alimento para a liberdade. Quem quiser comer desta liberdade, fazer um pacto não com Faraó,
mas com Deus que nos manda marchar. Comam e bebam da liberdade. Ensina-nos, Pai e Mãe de liberdade, a sairmos dos Egitos que assolam a alma, que matam o corpo, que dizimam vidas, que naturalizam mortes. Ajuda-nos a gritar contra os faraós e a cada um de nós a ter a coragem de dar o primeiro passo. Que nós não nos adaptemos com as escravidões. Que os nossos olhos nunca percam brilho. Que existe em nós um desejo de liberdade profundo, mas, sobretudo, que exista coragem de marcharmos rumo a diversas terras prometidas que nos fazem amar mais a liberdade do que os cativeiros. Alimenta a nossa vida com a coragem para a liberdade. É o que nós te pedimos, em nome daquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, a liberdade. Amém. Amém. Nós já estamos quase completando nossa celebração, mas vamos ouvir Shalom, meu amigo. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Com seu braço de amor nos sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Com seu braço de amor nos sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Com seu braço de amor nos sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Com seu braço de amor nos sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Lindo, hein? Nosso casal 20, coisa linda. Essa música é gostosa, né? Jonas gostava de cantar. Muito bonita essa música. Eu vou passar a palavra para a Celinha, para ela falar sobre a questão da obra, né? Da obra Igreja Crei. Tá travado, Celinha? Ainda tá. Mudo, pronto. Agora Foi? sim. Foi. Bom dia, gente. Na verdade, eu até quero te pedir para eu poder fazer uma comunicação escrita, não um recadinho só, para todo mundo saber o que a gente está passando. Nós fizemos a obra de segurança e prevenção contra incêndio, ela está pronta, nós estamos terminando de pagar, ainda faltam 2 prestações.
E aí a gente viu todos os problemas que tinha lá no prédio e fomos tentar corrigir tudo isso, fizemos orçamentos e tal, e vimos que não é possível, nesse momento, corrigir tudo que precisaria ser feito. Então, a gente começou a fazer a parte hidráulica e elétrica, mas agora ainda falta um problema com o telhado, que é um problema sério, e outro problema com o teto de acrílico, que é um sobre o outro. Então, esse é só a segunda-feira que eu tenho o valor correto do telhado lá de cima. Mas o que está acontecendo? A nossa verba está pequena. Já estamos basicamente quase zerando lá a verba do CREI, porque o CREI tem que ter sempre uma verba para manutenção mensal. A prefeitura reduziu em 25% a sua participação, deixou de nos pagar ao final do ano, parece que vai pagar, mas ainda não recebemos. Então, a gente tem que preparar mesmo para que as doações, de uma maneira geral, aumentem para o CREI, para a manutenção da creche como ela é hoje, né? Então, eu vou fazer esse papel, aliás, ele está pronto, mas eu quero mandar para todos os membros da igreja para que as pessoas percebam o que tem sido feito e quem puder contribuir mais do que contribui vai fazer isso. Hoje está difícil de pedir doação porque a gente está todo mundo doando para tudo, né? A gente vê todo dia na televisão o problema da fome, então é você dando para todo quanto é tipo de público. Mas a gente tem que acreditar que é possível manter tudo isso. É o que a gente tem para falar. Continuamos precisando de receber dinheiro. Tá bom? Obrigado, Celinha. Nada. Obrigadíssimo. Quem quiser contribuir, então, para tá aqui a conta do Santander, né? Está aqui no boletim de hoje. E também para a contribuição para a igreja. É sempre importante essa parte que, apesar da nossa igreja não ter nenhum viés capitalista, não quer acumular nada, não quer se enriquecer, não quer enriquecer pessoas, é meramente um meio para servir, só isso. A gente tem custos, é claro, né? Manutenção, expansão, criação de projetos, então é importante, porque de alguma maneira é a voz do projeto de liberdade dessa comunidade. Então, quem quiser contribuir, está aqui no boletim. As aulas de segunda-feira continuam na classe Poutilhos, amanhã, né, às 6h30, estamos terminando o livro do José Telantino Mendonça, A Mística do Instante, e já vamos entrar no Rubem Alves. Também às quartas-feiras, a reunião que tem sido conduzida pelo nosso amigo Vitão, estão acontecendo, e as reuniões de oração e os nossos cultos às 11 horas. Eu vou sugerir depois que esses cultos que tenham convidados como rabinos, né? A gente vai ter um culto ecumênico, vai ter padre, né, no Pentecostes, ver se a gente faz uma divulgação maior, porque tem outras comunidades que às vezes me pedem para participar e eu esqueço a divulgação, ou então eu mando em cima da hora o link e as pessoas não podem participar, mas tem muita gente que gostaria de estar com a gente nessas celebrações, né? Então, vamos bolar uma estratégia para divulgá-las melhor. Olha, os aniversariantes dessa semana. Dia 12, Andréia Maciel. Dia 11, Hugo Silva. Dia 13, Hugo Silva. Dia 15, Fernanda Fernandes. Dia 17, Filipe Oliveira. Alguma outra pessoa que não tenha sido mencionada, que vai aniversariar essa semana? Ou alguma pessoa que foi citada aqui e que esteja presente hoje? Não? De certa maneira, na oração final, a gente menciona, né, esses nomes. Pensei que ia pedir para a Claudinha tocar O Ano Mais de Vida. Poxa, que pena. Odília, eu tentei te ligar essa semana para falar com você, mas não tem o seu número lá na classe Poutilhos. Depois eu queria muito pegar para te dar um abraço e conversar contigo, tá? Bom que você está aqui hoje que eu posso falar isso. Cheguei a pedir a mais de uma pessoa, mas não consegui. Uma pena, pena, pena. Então, nós vamos terminar nossa celebração. Alguém tem algum motivo especial de oração? Pessoa adoentada, realidade de Covid,
Alguém A minha- gostaria? Alexandre, Oi, Nelly e Regina, sim. vai, É a minha mãe, que está na UTI. Que ela entrada quinta-feira. Está em estado grave. Qual o nome dela? Emília. Emília, tá. Emília. Nelly, primeiro, assim, agradecer, né? Elane e os filhos estão bem melhor. O Júlio, né? Estubou, ainda está obnubilado, né? Está saindo desse quadro, demora alguns dias ainda, com a questão, é esperado, né? A questão de consciência, mas já não está precisando de ser entubado, já está, aos poucos, readquirindo a respiração por conta dele. Então, a gente já está agradecendo por essa vitória, que foi um susto bem grande que a gente passou, tá? É agradecer. que graças a Deus, Alexandre, graças a Deus. Oi, Claudinha. Oi, Claudinha. eu queria pedir oração por uma aluna minha, chamada Daís. Ela fez uma cirurgia de apêndice de emergência há uns 15 dias, e a mãe dela mora em outra cidade do Rio, do interior, e veio cuidar dela. Só que a mãe contaminou e faleceu ontem. Então, a Daís está muito abalada, ainda está se recuperando da cirurgia de apêndice dela, que foi de emergência, e a mãe faleceu ontem. E hoje de manhã ela estava até procurando o cartório para ver, né, os trâmites, e está bastante abalada. Daís, o nome dela. Ela é lá do seminário. Ai, que barra. Poxa. Mais alguém? Acho que a Rô tinha Sim, tirado. Fala, minha amiga. é que nós temos um amigo pastor que se chama Christian e que também está internado em estado grave. Um rapaz bem, assim, bem dedicado, com uma cabeça boa, sabe? Ainda bem jovem. E estou pedindo oração, né? Os filhos pequenos. É bastante triste essa situação. Oh, meu Deus. Puxa. Christian. Isso. Pedro pede oração pro tio Murilo Rodrigues, entubado por Covid. Caramba. Alexandre. Oi. Fala, Maria Júlia. Alexandre. Oi, pode falar? Só quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus a minha recuperação do Covid. Graças a Deus, graças a Ele, as orações, estou em franca recuperação. Tá? Estou quase boa. Amém, 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 amém. A Vanessa também pede orações pela mãe Helena Isabel, que está fazendo químio e voltará à radioterapia na segunda-feira. Olha, vamos lançar esses nomes na mão daquele que ama a liberdade. Ama a liberdade. Vamos fechar os olhos, mencionar os aniversariantes e essas vidas que são muito amadas, são cuidadas, são amparadas pela ternura do coração do Pai. Entregamos em tuas mãos, ó Pai de misericórdia, de cuidado, de amor. Ó Deus que ama a liberdade, a festa, a vida, Deus da vida. Nós começamos te agradecendo pelos aniversariantes e pelas aniversariantes dessa semana. São sinais de que a vida vale a pena e de que entre nós ela é agradecida, ela é celebrada. Dá-lhes caminhos de realização, dá-lhes saídas de muitos Egitos e terras prometidas de liberdade. Dá-lhes o maná do deserto, o cuidado amoroso que elas necessitam. Nós também te damos graças pelos nomes mencionados
devido à recuperação de doenças que tiram da gente a esperança, como a Covid-19. Pela fala da Nelly, da Maria Júlia, são falas de gratidão, de reconhecimento, de que a vida vale muito a pena. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Mas também há lágrimas entre nós, há desesperança e tristeza, pessoas acometidas por doenças as mais diversas, desde o tratamento de câncer, a internação no CTI da mãe da Regina, a Covid, a entubamento. Nós cremos no teu amor e cremos no poder do teu amor. Intervém, Senhor, como tu fizeste no Egito. Dá-lhes liberdade, libertação, dá-lhes colo. Segura cada uma dessas vidas nas tuas mãos e deixa-os pousar no lugar que é o delas. O lugar da vida, o lugar da liberdade, o lugar da plenitude. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Que a tua graça, a tua paz e teu amor nos abençoe esta semana. Caminhe conosco pelos desertos da alma e do corpo. E que façam de nós seres livres, Páscoas vivas, que sejamos como Moisés, levemos os braços quando os mares aparecerem, e eles abrirão e a liberdade chegará. Amém.